Pessoal da informática, hoje vamos falar sobre alguns tipos de memórias e seus funcionamentos. Vejamos a seguir. A memória RAM é uma das principais peças do computador. Como você já deve saber, o processador funciona como o cérebro da máquina, porém ele não tem uma memória muito grande. A função da memória RAM é guardar dados temporariamente para que o processador possa acessar informações importantes com rapidez. Só para deixar mais claro, todo aplicativo ou jogo que você abre precisa guardar os arquivos mais usados em algum lugar, daí a necessidade da memória RAM. Apesar de armazenar arquivos, a memória RAM não executa a mesma tarefa que o disco rígido. Diferente do HD, ela é um componente volátil, ou seja, não mantém informações permanentemente. Isso significa que quando você desligar o PC, todo o conteúdo que está gravado nela será apagado. Outra característica que a diferencia dos demais tipos de memória é o tipo de funcionamento. A sigla RAM significa memória de acesso aleatório, ou seja, os dados que não são armazenados ou acessados de forma sequencial. Tal característica garante versatilidade à memória, pois os demais componentes do computador podem acessar qualquer conteúdo dela de forma rápida. É importante salientar que quanto maior a quantidade de memória disponível, mais programas podem ser abertos. Para games, a memória RAM desempenha um papel mais importante, pois os jogos precisam armazenar dados constantemente e acessá-los com grande velocidade, visto que CPU e placa de vídeo trabalham constantemente para oferecer a continuidade das fases. Claro, por se tratar de um local de armazenamento de arquivos temporários, a memória RAM não precisa ter a mesma capacidade de um disco rígido. Basicamente, a quantidade depende do sistema operacional e dos softwares atualizados. Aplicativos mais robustos podem exigir mais memória, visto que eles trabalham com um grande volume de informação. Além da quantidade de espaço, a memória RAM grava os dados em uma frequência para a qual foi programada. Da mesma forma, outros componentes acessam as informações usando o mesmo clock, possibilitando a sincronia e o perfeito funcionamento. Esse valor é especificado em MHz ou GHz, sendo que, quanto maior, mais rápido é o funcionamento da memória. A memória cache, contida dentro do processador, tem como função acelerar a velocidade do processamento. Ela possui diversas características. É uma memória extremamente rápida. Está abaixo da memória registrador no quesito velocidade. L1. Local onde são armazenadas as instruções. L2. Local onde são armazenados os dados. O cache L3, ou terceiro nível de memória, localizado na placa-mãe, é um tipo de cache usado em sistemas complexos, com microprocessadores de vários núcleos. O cache L3 é compartilhado por todos os núcleos do processador. Muitas CPUs de alta performance têm agora esse cache embutido dentro do próprio chip da CPU. Assim, seu tamanho e o fato de serem on-board são fatores determinantes na performance da máquina. Aqueles que nunca ouviram falar da ROM, certamente conhecem um primo próximo desse tipo de memória, o CD-ROM, uma mídia ótica que permite apenas a leitura de dados. Ou seja, você não pode gravar arquivos em um CD-ROM, apenas executar ou visualizar o que já estiver nele. Basicamente, essa é a função da memória ROM, oferecer dados apenas para leitura. Normalmente, a ROM é utilizada para armazenar firmwares, pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e que controlam as funções mais básicas do dispositivo.
Na ROM de uma calculadora, por exemplo, podemos encontrar as rotinas matemáticas que o estudante pode realizar ao usá-la. Já no caso de celulares, normalmente as ROMs carregam o sistema operacional e os softwares básicos do aparelho. Com o passar do tempo, foram necessárias memórias similares, mas que possibilitassem a inserção posterior de dados. A primeira dessa nova leva foi a PROM, que permite que o conteúdo seja modificado por meio de um dispositivo conhecido como programador PROM. Esse tipo de ROM pode ser encontrado em consoles de videogames e em aparelhos celulares. Outro tipo muito usado é o EEPROM. A grande inovação da EEPROM é permitir a regravação de dados. O conteúdo do chip pode ser apagado, expondo-o à luz ultravioleta por cerca de 10 minutos. Já o processo de reescrita dos dados requer uma voltagem cada vez maior e, com isso, o número de reprogramações acaba sendo limitado. Um tipo mais recente é a EEPROM, que, como o próprio nome indica, permite que os dados sejam apagados e gravados com o uso de eletricidade. Assim, é possível atualizar o firmware de uma câmera ou de um MP3 player de maneira muito mais prática, sem precisar remover o chip ROM de dentro do aparelho. Os modelos mais comuns de EEPROM são a EAPROM, que permite a alteração de 1 bit por vez do seu conteúdo, e a Flash Memory, que pode ter seu conteúdo alterado de forma muito mais rápida, além de durar muito mais, possibilitando mais de 1 milhão de ciclos de reprogramação. Ela é frequentemente usada em eletrônicos portáteis, tais como dispositivos de música digital, MP3, smartphones e câmeras digitais, bem como nos dispositivos de armazenamentos removíveis, os populares pendrives. A memória de vídeo são onde ficam armazenados dados que são exibidos na tela do monitor. Quanto maior é sua resolução gráfica, maior o número de cores, maior precisa ser a quantidade de memória de vídeo. Esta memória fica localizada na placa de vídeo, que é responsável pela geração das imagens que vemos na tela. É usada em computação gráfica para descrever memórias, geralmente RAM, dedicadas a armazenar informações necessárias para uma placa de vídeo. É na BIOS que você pode visualizar e alterar algumas informações do seu PC, como ajustar o relógio do sistema, verificar a temperatura da placa-mãe e do processador, ou conferir a velocidade com a qual o cooler está girando. Além disso, é por meio dessa ferramenta que você determina se o boot do PC será feito pelo disco rígido, drive, CD ou dispositivos USB. Os famosos overclock e underclock, que nada mais são do que alterar a velocidade de clock do processador, também são feitos por meio da BIOS. Como você pode perceber, sem esse aplicativo é praticamente impossível iniciar uma máquina.
O computador carrega os dados da memória apenas de leitura e executa um autoteste de energia, conhecido como POST, Power on Self Test, para ter certeza de que a maioria dos componentes principais está funcionando corretamente. Uma parte desse teste, o controle de memória, checa todos os endereços de memória com um rápido processo de leitura e escrita, operação executada para certificar-se de que não há erro nos chips de memória. Esse processo permite que os dados sejam gravados em um bit e então lidos a partir desse bit. Bastante comum no mundo da computação, o setup é uma configuração que permite que o utilizador faça alterações em determinados programas para que eles funcionem de forma mais adequada às suas necessidades. Muitos programas informáticos e jogos possuem um arquivo executável denominado setup.exe, que inicia a instalação do programa ou jogo. Muitas vezes, dentro dos jogos, existe a opção de setup, onde é possível mudar alguns aspectos para que o jogo seja executado pelo computador de uma forma mais apropriada para o jogador. O principal motivo das configurações do setup serem armazenadas no CMOS, ao invés de serem diretamente gravadas no chip de flash não volátil, que armazena a BIOS, é justamente permitir que você possa zerar as configurações do setup, removendo a bateria ou mudando a posição do jumper, em casos onde o micro deixar de inicializar por causa de alguma configuração incorreta. Hoje aprofundamos um pouco mais sobre memórias e as suas aplicações. Espero que vocês tenham gostado e reforçado seus conhecimentos. Obrigado e até a próxima. Jason. O que está gravado nela será apagado. Outra característica a memória RAM não precisa ter a mesma capacidade disponível. Basicamente, a quantidade de Oi? ela tá ouvindo todo ou não? E aí ele começou a falar. Isso, abre boca, melhor ainda. Aí ficou botar uma linguagem mais formal pra... A Nath vai no pezinho. Vai no pezinho, vai no pezinho. Vai no pezinho que tá no Agora isso vai pegar os nossos chiques. Esse celular chique e o dela. E essa teatro.
that don't tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change Então your muda de life. assunto. Hot damn it, your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich. Boy, I can't stand it. Ai, You know what para to com do. isso, sou essa cachorra. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble bathe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do, completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off, eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bite. Yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Make it clap like that. Just a wiggle. Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you.